Nossa, gente, tá um calor por aqui. Por aí tá assim também? E ó, você sabe que não é só a gente que sofre quando a temperatura tá muito alta não, né? Os nossos pets também. Se bem que as alternativas que eles encontram para aliviar o calor sempre rendem conteúdos divertidos aqui, ó, na internet. Eu vou mostrar alguns para vocês. Este gatinho, por exemplo, estava se refrescando com um petisco bem geladinho. Mas sabe quando a gente toma alguma coisa muito fria e parece que o cérebro da gente congela? Eu acho que aconteceu isso aí com ele. Olha só a carinha que ele fez no fim do vídeo. Ah, aqui ó, já este porquinho, quer dizer, este porcão tá curtindo uma piscininha. E essa é inha mesmo. O porco mal tá cabendo dentro dela, gente. Caramba, tem que arrumar uma maior. Mais um aqui, ó. O doguinho já foi um pouco mais radical, tá? Ele foi tirar um cochilo dentro da geladeira. Às vezes dá vontade de fazer isso mesmo, né? Ó, não vai tentar tirar ele dali não, porque ele vai ficar bravo, hein? Ele não quer sair. Agora, quem tá com a vida ganha mesmo é este papagaio aqui. Que velho da lancha que nada, gente. Isso aqui é o louro da lancha. Olha só, tá dominando a piscina todinha só pra ele. E pro barco dele, né? Genial. Mas ó, a gente tá brincando aqui, só que se os tutores não ficarem muito atentos aos riscos do calor, os pets podem acabar sofrendo consequências graves. Vou te mostrar duas gracinhas aqui agora, ó, presta atenção. Este é o Banksy, que é um pug. É um cão de uma raça braquicefálica. Palavrinha difícil essa, né? São aqueles cachorros com a cabeça de formato achatado, focinho encurtado, sabe? E eles têm mais dificuldade para respirar quando tá calor demais. Esta outra é a Pérola. Olha que belezinha, é uma Spitz. É linda, só que é bem peluda. E aí, será que sofre no calor? Quem passeia com esses dois é a Jenny e eu vou chamar ela aqui. Espera só um minutinho. Oi Jenny, tudo bem? Oi Thiago, tudo bom? Me explica uma coisa, por que o passeio tem que ser mais cuidadoso com o Banksy e com a Pérola quando o dia está muito quente? Bom, o Banksy é um pug e é um cão braquicefálico. Ele tem o focinho mais encurtado e tem dificuldade de fazer troca de calor. E a Pérola é uma cachorra bastante peludinha e também é uma cachorra pequena, fica mais exposta ao solo, então a gente mantém um cuidado maior também. Tem que tomar cuidado mesmo. Você está passeando com eles agora? Vocês estão por onde? Eu tô aqui pelo Jardim Esplanada. Então faz o seguinte, me espera aí um pouquinho que eu tô chegando para continuar esse passeio com vocês, tá? Tá bom, combinado. Até já. Até. Tô chegando aqui na praça do Jardim Esplanada para encontrar com a Jenny, com os doguinhos, mas ó, não é só com o cachorro que a gente tem que ficar ligado quando o calor tá muito intenso, hein? Com gato, a mesma coisa. Tem gato, inclusive, que parece que tem rodinha nas patas, né? Eles não param dentro de casa, vivem saindo para passear por aí. Ó, se tiver calor demais, o ideal é você evitar que seu gato consiga sair, ter livre acesso. É bom você limitar o acesso dele para fora da sua casa. E é claro, sempre dentro de casa, não importa a espécie, cachorro, gato, o que for. Água disponível o tempo todo. Vamos hidratar essa galera aí, vamos hidratar a bicharada. Uma pausa no passeio então, né, pra gente conversar com tranquilidade, tem que ser assim, quietinho, na sombra. Hoje tá um dia bom, né, Jenny? A gente tava falando sobre as características dessas raças. Cães braquicefálicos, no caso é o Pug, o Shih Tzu, tá? São cães que têm o focinho encurtado, então eles têm uma maior dificuldade em fazer a regulação da temperatura corporal. Então no verão a gente tem que manter uma atenção a mais com esses cães. Então vamos começar pelo planejamento do passeio. Vou passear com os meus cães, o que eu preciso saber na hora do passeio no dia de calor? Então é muito importante que com temperaturas mais elevadas, né, que a gente vá passear apenas bem de manhãzinha ou no final da tarde indo para o anoitecer, tá? Nada de passear com o cachorro meio-dia, 11 horas, 3 horas da tarde, tá? Porque é muito perigoso. Pode acontecer um superaquecimento do corpo do cachorro, né? E a depender do nível dessa exposição, o cão pode inclusive virar óbito. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Aquela dica da gente colocar a mão no asfalto e sentir é válida? É válida, mas eu acho que o mais importante de tudo é manter ali o controle nos horários, sabe? Então, tipo,
8 horas, a gente já vê que começa o sol muito quente, não dá muito para passar desse horário. E, claro, né, avaliar, poxa, se está complexo para a gente até estar na rua, imagine para o cão que não está de sapato e não deve utilizar sapatos, estar ali na rua, certo? Isso é uma coisa interessante da gente tocar nesse assunto, porque hoje em dia tá normal ter tudo isso, né? Tem as roupinhas, tem todo um mercado pet voltado para os animais, né? Voltado para os bichinhos de estimação. E tem sapato para cachorro também, que a gente vê aí no mercado. Você falou que não deve usar. Não, o sapato, a priori, ele foi desenvolvido para cães que praticam algum tipo de esporte na neve, por exemplo, então para não queimar as patinhas, certo? Sim. Agora, para pet, ele não tem que usar sapato, até porque uma das formas que o cão tem de fazer essa troca de calor é através da língua e através das almofadinhas da pata. Decidiu então o horário mais adequado, de manhãzinha quando não está muito quente, ou de noite, que daí já não tem sol mesmo. Mas vamos pegar o caso de dia, quando ainda tem sol. Tá. Mesmo que esteja com uma temperatura agradável, é melhor eu optar por um local arborizado, um local com sombra. Isso. Faça um trajeto que tenham mais árvores, que tenham mais sombras, e a depender do tipo de local que você mora e tudo mais, e do tipo de cão que você tem, diminua um pouco o tempo do passeio, não tem problema nenhum. Então, muitas vezes, nos nossos grupos de passeio, os cães braquicefálicos, eles passeiam ali em dias normais, 30, 35 minutos. Chega no verãozão, a gente diminui um pouco esse tempo, tá? Porque realmente é mais desgastante para o animal. Então, eu prefiro fazer um passeio mais curto do que fazer um passeio longo, ter que levar água, né? Então, tem alguns cães que, com exaustão física, se tomar água, pode ter uma torção gástrica. Sim. Então, eu prefiro reduzir o tempo do passeio para que ele tome água na casa dele depois de alguns minutinhos que a gente tiver voltado. Porque daí ele vai tomar água já no espaço dele e vai descansar, não vai continuar com a atividade física. Porque é muito desgastante para o cachorro no meio do passeio tomar água, aí, vamos dizer, né, relaxa e tudo mais. Aí daqui a pouco ainda tem que fazer metade do trajeto de volta para casa, né? Então eu prefiro reduzir o tempo um pouquinho, não tem problema nenhum nisso. Então não é legal levar água para oferecer para o cachorro durante o passeio? Pode levar. A gente está aqui na praça, né? Tinha até uma moça com uma border collie aí, uma brincadeira intensa. Ela deu água para a cachorra, botou ela no carro e foi embora. Não tem problema nenhum. A gente trouxe água, inclusive, aqui para gravação. Claro. Mas para passeios rotineiros, eu prefiro diminuir um pouco o tempo para aquele indivíduo, para que ele tome a aguinha na casa dele, porque daí ele toma água e vai descansar. E Jenny, você falou aí, né, das linguinhas para fora, o cachorro começa a dar sinais. O que o dono precisa ficar atento para saber, opa, alguma coisa não está certa aqui com o meu animal, o calor pode estar realmente incomodando, acender uma luzinha ali de atenção. É até engraçado que normalmente chega no verão, o cachorro não pode pôr a língua para fora, que a pessoa já acha que está com sede. E, gente, o cachorro ele põe a língua para fora para fazer essa troca de calor, né? E tudo mais. É normal o cachorro pôr a língua para fora. O que você vai observar é o nível da respiração. Tá muito ofegante ou tá uma respiração normal? Sim. Sabe? Eu tô andando, o cachorro quer deitar toda hora, ele quer parar toda hora. Então, ali já são indícios de que tá desconfortável para aquele indivíduo, né? Lembrando também que cães são quadrúpedes, então quando a gente fala da temperatura elevada do solo, isso significa que está mais próximo dos órgãos vitais dele. O que, obviamente, tá sol, a gente é ereto, Sim. certo? Não tá pegando ali nos nossos órgãos. O do cachorro fica realmente totalmente exposto nesse verão. Fica. Então a gente também é uma cautela que a gente toma. Mas é uma cautela, não é pra, então não vou passear com o cachorro no verão. Não precisa também exagerar. Não vamos ser radicais. Não pode. O bom senso é bom. É só ter esse cuidado. A gente falou então de raças como o Banksy aqui, né, que tem o focinho encurtado. E falando agora então de raças como o da Pérola, que são mais peludos. Sim. O cão peludo não necessariamente está sofrendo mais no calor. Sim, isso. O próprio pelo dela é uma proteção dos raios de sol, tá? E isso ajuda bastante para que ela chega menos esse calor nela, tá? Então ela vai conseguir, é um cão com focinho normal, então consegue fazer a troca de temperatura normal do corpo dela e tudo mais. Então a gente mantém raças como o Spitz, não pode tosar nunca, e o pessoal que tosa ali Shih Tzu, né, York e tudo mais. Ou mesmo um cachorro, né, sem raça definida. Sem raça definida, mais peludinho, sim. Aí a gente pede para a pessoa também não raspar tanto o pelo assim, deixa um pouquinho ali, porque é uma proteção para eles também. Então, um passeio com qualidade, onde o cachorrinho sai ganhando e o dono também, uma interação entre eles, um momento valioso. E aí você pode aproveitar na volta desse passeio e fazer a hidratação do seu cão
pode usar um sorvetão para cachorro, isso é bem facinho de fazer. Você pode pegar um potinho, colocar água, uma bananinha, um pouquinho de ração do cachorro, põe para congelar e dá para ele muitas vezes na volta desse passeio, lembrando de esperar ele acalmar um pouquinho antes de dar essa aguinha para ele, tá bom? Pegou as dicas aí, né? Importante. E aí, assistindo tanta fofura assim, já deu para esquecer pelo menos um pouquinho do calor? Se liga aqui porque bichinho fofo é o que não falta na nossa galeria pet. Aqui ó, a primeira, esta aqui é a Frida, que aproveitou a sombra de um quintal bem grande para brincar um pouquinho com o humano dela. Ó que gracinha, é o Pedro. E não é que ela joga bola super bem? Parabéns, hein, Frida, tá melhor que o Pedro, inclusive. Olha lá, hein, é uma atleta. Já esta outra gracinha é a Lola, uma pudolata. E é pra lá de fotogênica, viu? Ela foi resgatada das ruas pela mamãe dela, a Carol, e hoje tem até perfil no Instagram, é pet influente. Agora, quanto ao calor, a Lola aproveita para fazer umas fotos bem bonitas quando bate aquela brisa. Olha só como é que ficam os pelos dela ali, ao vento. Tem também a mini tropa de pets da Jéssica Nogueira. As gatinhas são a Ágata e a Alice. E os cãezinhos são o Gordo, que é um aventureiro, tá passeando de carro aqui, ó. Tem a Nina também, que é um denguinho que só. E tem a Nega Ju, que é um charme de estopinha pretinha, toda modelando aqui pra foto. Ó que linda! E pra encerrar, aqui ó, mais uma. Por enquanto, este aqui vai ser o nosso último, tá? É um mocinho muito esguio, o Candinho, da Dona Maria, a mãezinha dele, que disse que o nome é em homenagem ao filme do Mazzaropi que foi lançado lá nos anos 50. Ah, gente, fala a verdade, hein? Tá cada vez mais linda a nossa galeria pet, né não? Pra embelezar ainda mais, faz o seguinte, envia pra gente fotos, vídeos dos seus pets aí da sua casa. É só acessar o nosso Instagram apontando a câmera do seu celular para este QR Code que tá aparecendo aqui na sua tela, ó. O perfil é o @tvcâmerasjc. Você manda os registros pra gente por DM, por mensagem, quem sabe nas próximas semanas não é a sua vez, a vez dos seus bichinhos de estimação darem o ar da graça por aqui. Chegou a hora do pop-up mais informativo que você vai ver hoje, então você não vai pular esse vídeo, né? Fique aqui comigo. Como a gente está falando dos efeitos do calor sobre os pets, vale deixar claro que as temperaturas muito altas podem afetar os bichos de maneira geral, tá? Não são só os cães, nem só os gatos. Vamos começar pelos coelhos. Não dá para falar que eles gostam de se expor ao sol. Na verdade, na natureza, os coelhos só costumam sair das tocas no fim da tarde, justamente para evitar a luz solar. Então, se você tem um orelhudinho desses em casa, fica o alerta. Se o termômetro estiver marcando mais de 25 graus, você já tem que ficar atento, hein? Alguns truques que ajudam nessas situações são os seguintes: colocar uma toalha úmida no local onde o pet fica, providenciar uma área empedrada ou uma laje de pedra na sombra para os coelhos se refrescarem, uma garrafa d'água congelada envolvida numa toalha para eles deitarem ali pertinho e, se possível, um cantinho com terra úmida. Eles adoram. Lembrando que os coelhos não transpiram, eles regulam a temperatura corporal através da respiração, expirando com mais frequência para expelir o ar quente desta forma. Além disso, eles resfriam o organismo através das orelhas, você sabia disso? É por isso que nos dias abafados as orelhas tendem a estar um pouquinho mais quentes do que o resto do corpo. E as aves, hein? Como é que será que funciona a regulação da temperatura no corpo delas? A temperatura dos pássaros normalmente é alta se a gente comparar com outros animais. Imagina um ser humano variando entre 39 e 42 graus Celsius, por exemplo. Tá doente, né? Já para várias espécies de aves, essa variação de temperatura é considerada saudável. Como esses bichos não têm glândulas sudoríparas, eles eliminam calor através de um centro
termorregulador no sistema nervoso central. Para isso, o animal pode aumentar a frequência respiratória, pode manter as penas bem próximas ao corpo para diminuir a camada isolante de ar e se sentir mais fresco, e pode promover involuntariamente a vasodilatação, porque isso aumenta a troca de calor entre o sangue e o ambiente. Em dias quentes, o mais recomendado é manter o seu pássaro no viveiro ou num ambiente mais fresco. Em hipótese alguma, deixe o bichinho exposto ao sol e não se assuste, tá? Se a ave resolver comer menos. É que quando tá calor, elas preferem, de fato, diminuir o consumo de alimentos e aumentar o consumo de água. Ah, então quer dizer que você é pai ou mãe de um pet de sangue frio, tipo um lagarto, uma cobra ou uma iguana, né? Tem dica para você aqui também. Os répteis lidam com as temperaturas mais altas de um jeito diferente. Eles não suam, como os humanos, nem deitam num chão gelado, como os cachorros, porque eles são ectotérmicos. Ou seja, eles usam uma fonte de calor externa para regular a temperatura corporal. Por isso é comum a gente sempre ver por aí jacaré, lagarto ali estirado no sol, autorregulando a temperatura do corpo, que normalmente está entre 25 e 37 graus. Se o calor tiver demais, o animal se abriga num cantinho mais ameno. Entre os cuidados que um tutor de réptil precisa ter no calor estão controlar a temperatura do terrário, manter o terrário num ambiente arejado e disponibilizar pedras frias, como mármore, além de abrigos e tocas para o pet se proteger do sol. Caso os répteis apresentem mudanças de comportamento, procure um médico veterinário especializado nessas espécies na hora, não perca tempo. E se os seus pets já vivem embaixo d'água, mesmo quando tiver um dia muito quente, muito abafado, não tem com que você se preocupar, né? Afinal de contas, eles já estão fresquinhos, certo? Errado. Peixinhos num aquário precisam que a temperatura esteja adequada. Cada espécie tem as suas necessidades próprias, mas no geral elas toleram bem a faixa de 21 a 25 graus. Se você conseguir manter a temperatura por volta disso, provavelmente vai ter peixinhos bonitos e saudáveis. Para manter o controle, é importante ter um termômetro para aquários que pode ser à base de mercúrio ou digital. Além disso, atenção à proliferação de algas e micro-organismos. Eles aumentam a quantidade de matéria orgânica em decomposição e assim tornam a água mais tóxica. E por isso, claro, os seus peixinhos podem acabar morrendo. Para controlar melhor as algas, você pode usar predadores naturais, como peixes e moluscos comedores de algas, ou então produtos algicidas, que são vendidos aí no mercado. Outras dicas para o bem-estar dos peixinhos são aumentar a frequência de limpeza do aquário e evitar que o aquário fique exposto diretamente à luz solar. Boas dicas? Então pronto, já pode continuar com o programa aí. Então as dicas para um passeio mais fresquinho você já pegou, mas tem outras dicas em geral para o bem-estar dos seus bichinhos. Quem vai passar essas pra gente é o meu xará, Dr. Tiago, que está aqui, médico veterinário. Doutor, vamos lá então, começando sobre um hábito aí que muita gente tem, aquelas pessoas que têm o costume de ter os bichinhos dentro de casa, principalmente, e eu confesso que eu sou uma dessas pessoas, que tá calor demais, a gente liga o ventilador, liga o ar-condicionado, muitas vezes inclusive direto ali no animal. Isso é legal, isso não é? Depende, qual que é a realidade? Olha, na medicina veterinária, na maioria das vezes é sempre um depende. Então vai depender da espécie, né? No caso dos cães, a gente tem que tomar um cuidado com os cães que têm um olho mais protuído, que é o caso aqui do nosso amigo. Então eles tendem a ter o olho seco, então um ar-condicionado muito forte, um vento muito ali no rosto, e pior que eles procuram muito esses locais, né? Em frente ao ventilador. A gente costuma prescrever para eles um colírio lubrificante nessa época de calor mais intenso. É lógico que esse colírio vai variar de cão para cão, de indivíduo para indivíduo, a autoprescrição nunca é o indicado. Claro. Né, mas é válido, o ar-condicionado dentro do controle, um ventinho, né, aquela regrinha da sombrinha ali, sim. Vale sim. E a gente tem um outro ponto que é a hidratação. Hidratação é importante, isso é indiscutível, mas tem gente que tem o hábito de colocar pedrinha de gelo ali na vasilhinha de água, isso é legal? Sim, é legal, a gente ajuda, né, a refrigerar o cão, a gente fala de dentro para fora. Então os cães eles estão sempre mais próximos ali do chão quente, então deixam os órgãos deles mais quentes.
E a aguinha gelada, a água fresca, ajuda a refrescar de dentro para fora. Excelente, isso de qualquer forma. E água de coco pode ajudar? Pode, com certeza. Ela é um excelente hidratante, ela repõe, né, alguns sais depois do passeio. Tomar cuidado com a quantidade para não ter o efeito laxativo, mas é excelente fazer um gelinho com água de coco, misturar um pouquinho de água e água de coco. Isso ajuda a repor os sais e a reidratar. E não vai substituir, né? Eu não posso hidratar o meu animal só com água de coco. Não, de maneira nenhuma. Água mesmo. Tem que ter água mesmo. A água de coco, por si só, se a gente der só ela pode ter um efeito laxativo. Então tudo é o controle ali, achar o ponto de equilíbrio. Falando em equilíbrio, tem aquela questão dos petiscos, né? Cachorro, gato, bichinhos em geral adoram petiscos. A gente, ser humano, gosta também, né? Então, assim, normal a gente oferecer petisco para os animais. O que pode, o que não pode e gelado pode? Pode e deve, né? Em alguns casos aí a gente fala para no verão mesmo, calor intenso, a gente oferecer os petiscos gelados. Frutas geladas, o gelinho feito com algum suco natural, desde que seja permitido para eles, né? A fruta de origem. Picar uma maçã, uma banana dentro desse gelinho, oferecer para eles. No caso dos gatos, aquele famoso sachêzinho, a gente pode fazer uns cubinhos para estimular, né, a lambedura e a hidratação. Das frutas, a que está proibida vai ser o abacate. Nada à base de abacate, de jeito nenhum. A tosa também é um ponto polêmico, que a gente vê o cachorro peludão e fala, vou tosar, ele vai ficar, ó, tinindo, não vai sentir mais calor de jeito nenhum. Não é bem por aí, né? Não, é super polêmico, isso aí é até um assunto de discussão no consultório no dia a dia. Imagina o pelo como uma manta térmica, igual essas que o bombeiro coloca quando socorre uma vítima. Sim. A função de uma manta térmica ou qualquer isolante térmico é preservar a temperatura que está dentro. Então, no frio ela preserva o cão quentinho e no calor, a depender da origem da onde esse cão saiu, ela vai preservar ele mais fresco. Então, por exemplo, se você iniciou o passeio, o cão peludo, um Spitz, por exemplo, um Husky, você iniciou o passeio em um local mais fresco e expôs o cão ao sol. O pelo vai agir como isolante térmico, ele evita com que o calor entre e faça a troca mecânica. Tem também a questão do banho. Chega o calorão, as pessoas começam a dar mais banho, natural. Às vezes o cão está acostumado a tomar, sei lá, banho semana sim, semana não, passa a tomar toda semana. Esse excesso de água, excesso de contato com esses produtos de higiene também pode acabar sendo um problema? Pode. A água é excelente, mas ela é hoje um dos principais fatores para a dermatite, tá? O excesso. A gente acaba retirando a biota da pele do cão quando a gente dá banho com muita frequência. Então, se o cão tem o costume de tomar banho uma vez na semana e isso não altera o pH da pele dele, no verão isso pode manter. O que a gente fala são os banhos mais frescos. Então, diminuir um pouco aquela temperatura do banho e sempre lembrar de, independente do período, fazer a secagem do pelo, então, para evitar que acumule umidade e que isso venha dar uma dermatite. Um outro cuidado especial quanto à água é na hora de visitar a praia. Então a gente leva os cães, vai lá refrescar no mar, excelente, é muito bom. O cachorro vai adorar. Mas lembrar que a água do mar tem sal. Então, depois de um banho de mar, sempre um banho de água doce para tirar um pouco desses sais. Calor demais, e aí eu tenho na minha casa um cão ou que é idoso, ou que tem sobrepeso, ou que tem alguma questão de saúde. Tem que ficar com atenção redobrada, né? Com certeza, né? A camada de gordura, ela dificulta a troca mecânica, né? A gente vê que o cão, ele procura espaços assim mais frios, ele deita, abre a perninha e faz aquela troca mecânica. A camada de gordura, ela é um isolante térmico. Então ela evita que o calor saia. Esses cães têm que ter uma atenção redobrada. Cães idosos têm um metabolismo um pouco mais diferente, então também uma atenção redobrada. Braquicefálicos, que são esses cães que fossem achatados, cães mais peludos, começou a ofegar demais, já dá uma separada nele, deixa sempre a opção da sombra e água fresca. Então a temperatura é sempre um fator importantíssimo para você pensar na hora de cuidar do seu animal, não importa qual animal, não importa a situação. Falando em temperatura, você lembra que no começo do programa a gente falou sobre a temperatura do asfalto na hora de fazer o seu passeio com o seu cãozinho na rua? Se liga nesta pesquisa de agora, que tem informação importantíssima para você e, claro, para o bem-estar do seu animal na hora do passeio. Olha só. Presta atenção aqui porque essa pesquisa é super importante, hein? A temperatura do ar pode estar alta, mas a do asfalto sempre vai ser muito maior. Por exemplo, se o termômetro estiver marcando 25 graus, o asfalto está por volta de 52. Se o dia bater os 30 graus, o asfalto vai estar em cerca de 57. E se subir só mais 1 grau para 31 no termômetro, o asfalto pode bater até 65 graus. Agora imagina só você andar descalço nessa quentura toda. Não vai fazer isso, né? E se você não vai fazer,
Seu pet também não, por favor. Fora que expor os bichinhos ao calor excessivo é sinônimo de maltratar, ou seja, é crime. Deixar o animal sem abrigo de sol o mesmo peso que dá ao abandono, à agressão, à manutenção em local incompatível com o porte, sem iluminação, ventilação e boa higiene, por exemplo. A pena para o criminoso pode chegar a 5 anos de prisão e multa, e o tutor fica proibido de manter o bicho em casa. Passeio tranquilo, fresquinho para todo mundo, né? O calor tá muito, mas a gente dá um jeitinho de passear, de agradar os nossos pets. Agora chegou a hora da gente fazer uma foto para nossa galeria pet, pode ser? Bora! Então vamos lá. Aqui, ó. 3, 2, 1... Pronto, mais bichinhos felizes e bem cuidados aparecendo aqui, ó, no nosso feed, na nossa galeria pet. Valeu, Jenny, valeu, Banksy, valeu, Pérola, pela participação e obrigado também ao nosso Dr. Tiago, meu xará, pelas informações também. Agora é a sua vez de quem está acompanhando o nosso programa e enviando os registros pra gente aqui pra nossa galeria pet. Olha aqui, ó, a Elisa, lá do Bosque dos Eucaliptos, mandou alguns dos bichinhos que ela tem em casa. A Dori, que é uma doçura de cachorrinha, tem também a Meg, com esses lindos olhos claros, sempre atentos, as calopsitas, que são Fefe e Frederico, aqui ó, estão junto com a Elisa na foto, e tem também um casal de agapornis religioso. É, religioso mesmo, vou explicar. A tutora tá ali, ó, rezando, e as aves estão compenetradíssimas nas pedrinhas do terço, olha só. Só não sei se estão rezando ou estão querendo comer, né? Enfim. Agora a vez dos bichanos. Olha aqui, ó, que família bonita. Esta aqui é a Débora e os gatinhos dela, a Kim e Zuri. E eles também são do Bosque dos Eucaliptos. A Débora diz que foram estes dois nenéns branquinhos aqui que salvaram a vida dela da depressão. Débora, desejo para você, para os seus gatinhos, uma vida linda, feliz, viu? Tudo de bom para vocês. E por fim, mas não menos importante, temos também o Calil e a Lina, do Altos de Santana. O tutor diz que esta doguinha aqui, ó, foi abandonada e ele decidiu ficar com ela. Por um tempo, a Lina conviveu com a Hannah, que era a outra cachorrinha da família. Depois, a Hannah se foi, virou uma estrelinha, mas a Lina segue enchendo a família de amor. E olha que brincadeira boa eles fizeram lá no Parque da Cidade. Haja pique, hein? E você, quer fazer que nem essa galera aqui, ó, aparecer na nossa galeria pet? Então acessa o nosso perfil no Instagram, @tvcâmarasjc, apontando a câmera do seu celular para este QR Code que está aqui. É só enviar as fotos ou os vídeos por mensagem pra gente. E já que você vai estar na internet, imagina só, hein? Que coincidência do destino você esbarrar num novo melhor amigo por lá. A ONG, Instituto Marilu Godoy, está divulgando este serzinho aqui, ó, para adoção. É o Chico, um cachorrinho sem raça definida, muito carinhoso, que já está castrado e vacinado. Tem também a Madonna. A Madonna é uma idosinha linda, super dócil, e ela também está vacinada e castrada e está prontíssima para ser adotada por uma família amorosa. E para os fãs dos felinos, temos a Mimi, uma gatinha de mais ou menos 3 anos que também já foi castrada, está vacinada e ó, dela não é o Instituto Marilu Godoy que está cuidando, mas os voluntários da ONG estão ajudando na divulgação para, quem sabe, tentar conseguir algum adotante. Se você quiser ser essa pessoa, pode entrar em contato, mas aquilo que você já sabe, né? Adotar é para sempre. Então, só adote se tiver compromisso e responsabilidade. Depois não dá para se desfazer do bichinho, hein? Eu vou ficando por aqui, mas logo eu volto com a nossa galeria pet. Até mais!